IBEF promove nesta terça-feira no Hotel Gran Marquise a palestra Desafios do Ajuste Fiscal no Brasil, Diagnósticos e Caminho, com o secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida. O tema será debatido pelo economista Raimundo Padilha e pelo ex-presidente do BNB e professor titular da Universidade Federal do Ceará, Marcos Holanda. Decidimos convidar o secretário para falar sobre o desafio do ajuste fiscal, que é o tema do evento, da palestra dele hoje, em função de tudo que a gente tem vivido nos últimos anos, esses déficits orçamentários no Brasil, né, falta de superávit primário, e coincidiu até com a greve agora, né, dos caminhoneiros e um pouco da população vamos dizer, gritando por tudo que está sendo cobrado sem receber em troca serviços de qualidade. Então a gente achou que era o momento. É um ano de eleição, é um tema ultra importante, acho que é um dos temas mais sensíveis que tem para todos os candidatos, né? Além da corrupção, é um tema dos mais sensíveis. A gente achou que era interessante convidar o secretário para discutir com a gente aqui um pouco do que, pela experiência dele, ele vê de diagnóstico, quer dizer, o que a gente errou até aqui para chegar nesse estágio, e o que é que a gente tem de alternativas para frente para fazer, para corrigir. Ou seja, o que é que qualquer que seja o candidato, teoricamente, tem que fazer para que a gente volte para o trilho, né? Porque a gente está saindo do trilho e a gente precisa voltar para o trilho. Então essa foi a ideia do convite ao secretário. As medidas de retomada, enfim, de controle das contas públicas envolvem qualquer país do mundo ou aumento de arrecadação ou corte de despesa. No Brasil, com a recuperação da economia, o Brasil no ano passado cresceu, esse ano vai crescer novamente, a arrecadação está crescendo. Inclusive a arrecadação está crescendo além do crescimento da economia, o que tem ajudado a recuperação do equilíbrio fiscal. Simultaneamente, o Brasil agora tem que fazer um dever que é cortar a despesa. Foi aprovado em 2016 uma emenda constitucional que fala que, pelos próximos 10 anos, o crescimento do gasto público tem que ser de acordo com a inflação, não pode ter crescimento do gasto público real. E o Brasil vem cortando despesa. No ano passado, o governo federal cortou de despesa equivalente a 0,5 ponto do PIB. Este ano também o governo está cortando despesa. O que a gente chama de despesa que não é obrigatória, do orçamento, tem uma parte que é despesa obrigatória e outra parte não é obrigatória. A despesa que não é obrigatória, ela já está no nível que era em 2009. Então o Brasil tem que cortar despesa, mas precisa cortar muito mais. E para cortar muito mais, a gente vai ter que fazer uma reforma que é essencial, que é a reforma da Previdência. Então, a reforma da Previdência depende de uma emenda constitucional. Ela já foi apresentada e foi aprovada na Comissão Especial da Câmara dos Deputados, mas ainda não foi votada no plenário. E agora não pode ser votada porque tem a intervenção no Rio de Janeiro. Enquanto essa intervenção continuar, não pode ser aprovado, não pode ser votada nenhuma emenda constitucional. Mas a gente sabe e o mercado espera que seja ainda no final desse ano ou no próximo ano, em 2019, o Brasil faça a reforma da Previdência. Por quê? Porque no Brasil, em média, as pessoas ainda se aposentam muito cedo, com menos de 55 anos de idade. Se aposentar com menos de 55 anos de idade podia fazer algum sentido na década de 60, década de 70. Em pleno século XXI, uma pessoa com 52, 53, 54 anos de idade é muito nova. Em nenhum país do mundo as pessoas se aposentam tão cedo. E o Brasil vai envelhecer agora muito rápido. Se o Brasil não fizer a reforma da Previdência, não vai ter ajuste fiscal. O déficit fiscal que a gente está hoje decorre de vários fatores, dentre os quais, por exemplo, a concessão excessiva de subsídios que foi dada no passado, programas de benefício tributário que o governo deu sem ter espaço fiscal para dar, o governo baixou a carga tributária em alguns setores, isso levou a um buraco fiscal, excesso de crescimento de gasto, inclusive gasto com pessoal, seja no governo federal, seja nos estados, por exemplo,
se pensava que a economia ia crescer 4, 5% e vários estados deram aumentos salariais para os seus funcionários muito acima do crescimento da economia. Quando se deu aumento para os salários dos funcionários que estavam trabalhando, isso aumentou as aposentadorias também, porque em muitos estados e até em parte da folha do governo federal, quando se dá um aumento salarial para um funcionário que está trabalhando, aquele mesmo aumento vai para um aposentado. Então foi uma série de erros de política econômica. A gente fez coisas, investimentos que não eram rentáveis, por exemplo, estádios de futebol grande em cidades que não têm time de futebol, excesso de subsídio, renúncias tributárias, aumentos salariais exagerados. Então foi uma conjunção de fatores e hoje a gente está pagando a conta. Só que a gente pode consertar isso.